Bora, Fel, se liga no corte que eu separei pra vocês, o primeiro do Esporte Total, e na sequência, Chico Garcia trazendo mais informações pra gente do Corinthians na estreia da Libertadores. O Timão que já anunciou a sua lista de inscritos, e o Chico aí trouxe pra gente algumas novidades nessa primeira lista do Corinthians. O Timão aí que aguarda o lateral esquerdo Angileri para ser o primeiro reforço do time na temporada 2025. Comenta aí se você está ansioso pra estreia do Timão na Libertadores e deixe seu placar nos comentários. Então, deixe seu like pra ajudar o canal, se inscreve no canal pra você não perder nada do Coringão. Então, sem mais enrolações, bora pro vídeo. O começo do ano do Corinthians está sendo excepcional. Foi o primeiro time a garantir a sua vaga na próxima fase do Paulistão. Tá jogando uma bola redondinha, a torcida tá feliz. E o negócio agora é Libertadores da América. Debaixo desse calor de mais de 30 graus, o Corinthians treinou pela última vez em solo brasileiro antes da estreia na Libertadores da América. Nessa quarta-feira, às 9h30 da noite, o Timão encara a Universidade Central da Venezuela, na Venezuela. Por isso que o último treinamento já será em solo venezuelano. Ainda no Brasil, o técnico Ramon Dias fez um treinamento de bolas paradas, é claro, com equipe completa. No final de semana, o Corinthians empatou com a Portuguesa por 2-2, utilizando os reservas. Então Memphis, Garro e Yuri Alberto, os principais homens do ataque, acabaram nem entrando em campo e foram poupados para que o Corinthians estivesse 100% nesse compromisso pela competição continental. Ida então nessa quarta-feira na Venezuela, jogo de volta acontecendo na quarta-feira que vem em Itaquera, na casa corintiana. Mas quem é esse Universidade Central da Venezuela? Uma equipe bastante tradicional no país deles. Foi fundada em 1950, tem 3 títulos nacionais, mas dá só uma olhada nesse número. Não vence um torneio oficial há 67 anos, isso é que é um jejum. E eles terminaram na 3ª colocação do torneio Apertura da Venezuela de 2024, por isso que se classificaram para essa fase pré-Libertadores, né? Segunda fase da Libertadores da América. O Corinthians, o Campeonato Paulista, está muito bem, tem 26 pontos, segue com a melhor campanha geral do Paulistão, ainda pode ser ultrapassado pelo São Bernardo, mas é bem complicado que a equipe de São Bernardo do Campo consiga ultrapassar o Timão, que deve garantir mesmo essa primeira colocação geral no Paulista. Então, tranquilos no campeonato estadual, força total para esse compromisso diante da Universidade Central, com 2 reforços, viu? O goleiro Felipe Longo e o volante Breno Bidon, os dois que foram titulares na conquista do torneio sul-americano sub-20 na Venezuela, estarão à disposição do técnico Ramon Dias. Então, eles nem viajaram, nem saíram da Venezuela para encontrar com a delegação alvinegra, que pegou um voo fretado daqui de Guarulhos, próximo do CT Joaquim Grava, um voo de 5h40 para Caracas. A equipe do Corinthians está na capital da Venezuela, Caracas, enquanto Felipe Longo e o Breno Bidon, os dois estavam em Puerto La Cruz, que fica a cerca de 300 quilômetros de Caracas. Portanto, os dois já estão com a delegação. Nessa terça, o Corinthians faz o último treino e na quarta entra em campo. Estreia nessa Libertadores de 2025. Tudo bem com vocês? Agora tudo é Libertadores. Você vai conferir nesse vídeo os inscritos para a competição continental e tem novidades. Breno Bidon vai ser titular? Ele já está integrado ao grupo que está na Venezuela. E outra, qual o caminho do Corinthians até a fase de grupos? A delegação do Corinthians já está em solo venezuelano, onde encara nesta quarta-feira em Caracas, Universidade Central. Segunda fase, a chamada segunda fase da Libertadores, teve uma anterior, o Corinthians entra na segunda, depois tem uma terceira, também fase de mata-mata, para só depois fase de grupos. Universidade Central, inicialmente agora, jogo de ida na Venezuela, 26, semana que vem, a decisão na Neoquímica Arena. Depois disso, o Corinthians já sabe que pega o vencedor, já sabe que pega um equatoriano. O vencedor de Barcelona de Guayaquil, um adversário até tradicional aí dos brasileiros nos últimos anos na Libertadores. E El Nacional, também do Equador. Os dois vão se enfrentar nessa mesma fase de pré-Libertadores ou de segunda fase da Libertadores e o vencedor vai pegar Corinthians ou Universidade Central da Venezuela. A gente imagina que o Corinthians. Então o Corinthians passando pelo time venezuelano, pega o equatoriano depois no mesmo molde. Mata-mata, joga fora, decide em casa e depois entra na fase de grupos da competição. Esse é o caminho do Corinthians até entrar na fase de grupos do torneio. Então, toda a atenção possível, porque eliminatória, né? Você sabe como são, agora sabem como é. Agora, 2 jogos, né? Então tem uma possibilidade muito grande, ainda mais com que o Corinthians investiu, tá jogando. Então, eu queria dizer que é tranquilo, mas futebol, né? Então, toda a concentração possível e do jeito que o Corinthians está jogando, eu tenho
convicção, né, de que o Corinthians tem condições de avançar. Vamos lá. O Corinthians também divulgou a lista de inscritos para a Libertadores. 45 nomes com algumas novidades, podendo adicionar 5 nomes na fase de grupos. Então, tem algumas especulações, como por exemplo do Fabrício Angileri, aí que o Corinthians está contratando, que ainda não está na lista, evidentemente, né? Não foi anunciado, não foi registrado. Então, é um nome que pode entrar, figurar, mas só na fase de grupos. Então, as 2 fases eliminatórias, sem o novo lateral esquerdo ou sem qualquer outro jogador que o Corinthians contratar até o dia 28, que é quando fecha a janela de transferências aqui de entrada para o Brasil, que é quando os clubes podem contratar. Então, tem aí 10 dias, exatamente, para que o Corinthians possa fechar o seu grupo, pelo menos para esse primeiro semestre, e aí sim poder adicionar mais 5 nomes lá na fase de grupos. Por enquanto, a gente já teve algumas novidades aí. Vamos lá. Os goleiros, nenhuma por enquanto, né? O Hugo Souza e o Donelli, junto do Felipe Longo, que tá voltando da seleção, o Cadu e o Cauê. Laterais, Mateuzinho, Diego Palácios, olha aí o Diego Palácios inscrito, né? Apareceu, pelo menos na inscrição. Matheus Bidu, Léo Maná, o Hugo, João Vitor Jacaré, que vem sendo utilizado, e o Denner, que seria bacana ver cada vez mais esse moleque da base aí do Sub-17, que jogou a copinha, inclusive. Zagueiros, Félix Torres, André Ramalho, Gustavo Henrique, Kaká, João Pedro Choca, todos titulares, né, digamos assim. E aí tem o Renato, Fernando Vera e o Guilherme Gama. Meio-campistas, você tem o Maicon, o Garro, o Ranieri, André Carrilho, Bidon, Charles, Rian, aí o Bahia, Luiz Gustavo Bahia, que estava na Copinha também, capitão do time da Copinha, Luiz Eduardo, que é um meio-campista, mais meia do que volante, o José Martínez, né, e o Coronado e o Alex Santana, que eu não tinha citado, né, que também fazem parte já do elenco principal, e o Dieguinho. Atacantes, Dieguinho da base. Atacantes, Yuri, Memphis, Romero, Pedro Raul, Giovani, Héctor Hernandes, Thales Magno, Kaique, da base, que precisa ser mais utilizado. O Giovani, que eu falei aí, não deixa de ser uma novidade, né? Porque ele foi de fora dos planos, inscrito no Paulista, chegou a ser utilizado naquele jogo contra o Novo Horizontino, deu assistência para o Alex Santana, mas a situação dele, até onde eu sei, não se alterou. Ele tem contrato até a metade do ano, não quer renovar pela proposta do Corinthians. O Ramon disse que não ia utilizar, de repente tá tendo que utilizá-lo para ver até se negocia, né? E olha, poderia receber mais oportunidades. Guinegão, que também veio da Copinha, Nicolas, Luiz Fernando e Nicolas Araújo. São esses todos os inscritos na Libertadores da América. O Memphis já com a camisa 10, o Garro já com a camisa 8, né? Na numeração aqui não tem muitas novidades aqui para falar para vocês. O Hugo é o camisa 1, o Yuri é o camisa 9, o Maicon o 7, não tem muitas novidades a respeito disso. A questão é, o Breno Bidon, ele está dentro de uma programação, ele e o Felipe Longo, né? Que o Bidon, digamos assim, o Longo é o terceiro goleiro do Corinthians, né? Então o Hugo Souza é um titular absoluto. O Donelli a gente até pode questionar se o Longo não merece mais oportunidades para ser um sucessor, uma alternativa ao Hugo. No caso do Breno Bidon, ele deixa o time para ir para o Sul-Americano Sub-20 como um titular da equipe. Só que, claro, né, o Corinthians começou a temporada 25 sem o Bidon no time. E aí o Ramon testou várias possibilidades. Entre elas, o José Martínez por um lado e o André Carrilho por outro. O Alex Santana foi pegando vários jogos. O Corinthians rodou bem o elenco. O Bidon, que estava jogando titular no Sul-Americano Sub-20, ele volta como titular da equipe? Muito difícil. Exatamente porque ele cai de paraquedas num time que já vinha jogando de outra maneira durante esses primeiros jogos da temporada. Então provavelmente ele pegue banco de reservas. E aí aos pouquinhos eu acho que o Bidon, pela qualidade que ele tem, ele reconquista essa condição de titular. Agora, fica essa dúvida, porque o Martínez funcionou muito bem pelo lado direito, combinando jogadas com o Mateuzinho, muitas vezes atacando como um ponta, pela capacidade ofensiva que ele tem, e também pela recomposição, um cara que tem muito vigor físico. O Martínez, teoricamente, ele seria o primeiro volante na vaga do Ranieri para você usar Carrilho e Bidon, juntamente do Garro, formando esse losango no meio-campo. Ok, você entende que o Bidon vai disputar a posição com o Martínez, e aí você fixa o Ranieri de primeiro homem. Será? Eu tenho para mim que o Martínez abriria o meio-campo e faria esse time, Carrilho, Bidon e Garro. Mas tem essas outras opções, né?
O Martínez pela direita funcionou muito bem, mesmo que deslocando o Carrilho pela esquerda, e às vezes eles até trocavam em alguns jogos, em alguns momentos. E aí tem o Rian, que joga pelo lado esquerdo, você tem o Alex Santana, que compõe bem ali o meio. Problema bom, né, pro Ramon Dias resolver. Agora, o Bidonzinho, que eu acho uma joia, um diamante, você não pode abrir mão. Eu entendo até no primeiro jogo decisivo, pô, o moleque tá lá disputando um torneio com a seleção, vai ficar na Venezuela, que na cidade onde eles estavam, né, Puerto de la Cruz, se eu não me engano, 300 quilômetros de Caracas, então tá sendo feito ali todo o trajeto para ele se apresentar junto da delegação. Tem uma atividade ainda nessa terça-feira, véspera do jogo da quarta, o Corinthians já está na Venezuela, né, e aí o Bidon e o Felipe Longo vão se encontrar com a delegação, tudo isso foi planejado para que eles não precisassem retornar ao Brasil e voltar para a Venezuela para a disputa desse jogo. Já ficam por lá, já são utilizados e, cara, o Bidon eu gostaria pelo menos de vê-lo no segundo tempo, alguns minutos, né, pelo jogador que ele é, pela influência que ele tem no meio, pela capacidade técnica que ele tem de ajudar na construção, né, o Rodrigo Garro e tal. O Corinthians se virou bem, até porque tem muitas posições ali, muitas peças para a função no meio-campo. Mas eu ainda considero o Bidon como um titular dessa equipe. E você? O que você pensa disso? O que você acha que o Corinthians deve fazer nesse primeiro jogo, que até pode ser mais tranquilo do que a gente imagina, ou não, né? Já falei sobre isso, Libertadores tem muitas vezes algumas armadilhas que a gente desconsidera, às vezes, né, um ambiente mais hostil, um time mais físico do outro lado, uma arbitragem questionável, é natural. Libertadores tem esse tipo de ingrediente, de componente, tem que saber jogar o jogo também para voltar lá, eu diria que com um empate, mas eu acho que dá para voltar com vitória. Dá para voltar com vitória para depois decidir em casa na semana que vem de uma forma muito mais tranquila. Esse é o Corinthians, começando a sua trajetória na Libertadores da América 2025 e com ótimas perspectivas. Corinthians que ainda não está no seu ápice técnico, que terminou a temporada voando, mas assim, no topo, deu uma oscilada no começo desse ano, como todas as equipes, por uma questão física, por uma questão de ausências. O Garro jogou apenas 2 jogos desde que voltou, então assim, é natural que a gente entenda que o Corinthians ainda precisa se encaixar e se encontrar. E aí depois de chegar numa fase de grupos e começar a encorpar e contratar reforços pontuais, aí eu acho que a gente pode imaginar o Corinthians postulando algo maior. Se é uma Libertadores, eu não sei. É uma competição muito longa, traiçoeira e muito específica. Você vai entendendo ao longo da trajetória da campanha onde cada time pode chegar. E aí sempre tem aqueles confrontos com brasileiros, quando vai afunilando lá na frente, que a gente tem dificuldade de prever. Mas é a primeira vez em muito tempo que eu vejo um Corinthians forte para disputar os principais títulos. Antigamente, né, nos últimos anos, a gente via um Corinthians, né, que, ok, pode ser que ele consiga competir pela força da Neoquímica Arena, força do torcedor, às vezes, né, faz um jogo bom fora, volta para decidir em casa, leva para pênaltis. Era isso que o Corinthians se submetia, mesmo com alguns bons jogadores. Chegava num teto, num nível de jogadores que já não conseguiam entregar mais o mesmo, que a gente não imaginava o Corinthians postulando aí contra grandes adversários. Mesmo assim, chegou numa final de Copa do Brasil em 22, né, o Corinthians lá do Vitor Pereira. Depois chegou em semifinais, né? Exatamente pela força da torcida e, enfim, porque muitas trocas no comando técnico, muitos jogadores que já não estavam dando mais conta do recado, muitas lesões, um elenco desequilibrado. Dessa vez não. Essa cirurgia que foi feita no ano passado, essa reformulação completa no Corinthians, ela deu muito mais esperanças. O Corinthians hoje tem um goleiro espetacular, fora de série, formidável, que é o Hugo Souza. O Corinthians tem um meio para frente que é primoroso. Tem algumas questões mais sensíveis, tipo as laterais, tipo a defesa que ainda não está bem afirmada, mas do meio para frente o Corinthians é sublime e tem um goleiro fora de série. Então, essas peças, elas melhoraram o Corinthians em relação aos últimos anos e muito. E é por isso que eu falo que é a primeira vez em muito tempo que eu vejo um Corinthians podendo disputar os principais títulos. Vai depender da campanha, vai depender da sequência. Então a gente precisa entender se vai para a Libertadores, se vai para uma Copa do Brasil, se pode chegar forte no Brasileiro. Nesse momento da temporada, é muito cedo ainda, é um Corinthians que se apresenta. A ponto que na primeira competição que está disputando, que é o Paulista, já sobrou.
Já sobrou pelo menos na primeira fase, né? Agora vem a fase de mata-mata. E na Libertadores está começando a sua trajetória e com ótimas perspectivas. Pelo menos é o que eu penso. Então é isso aí, Fé. O Timão que chegou ontem na Venezuela para a estreia na Libertadores contra a Universidade Central. O jogo que acontece na quarta-feira, às 9h30, horário de Brasília. O Timão que chegou à capital venezuelana ontem no começo da noite, depois de mais de 5 horas de avião fretado, especialmente para a ocasião. Jogadores que se apresentaram ontem de manhã no CT Joaquim Grava e fizeram um trabalho tático ali, depois do almoço, e partiram logo para a Venezuela. E a chegada no hotel em Caracas se deu por volta ali das 10 horas, mais ou menos. E o Coringão fará seu último treinamento nessa terça-feira, em que o técnico Ramon Dias aí deverá fazer ajustes finais. E o time a gente sabe que deve ser mais ou menos ali o time que enfrentou o Santos, já que ele poupou todo o time no último jogo contra a Portuguesa, e inclusive do banco de reserva, tirando todos os titulares. E para a estreia nessa Libertadores, o Coringão tem alguns desfalques ali, que já é certo, né? O zagueiro Gustavo Henrique, que se recupera aí da forma física depois de lidar com sua lesão no tendão. E também o centroavante Pedro Raul, que não viajou com a delegação por opção técnica, graças a Deus, né? Depois do último jogo patético que ele fez, é o mínimo, né? E a tendência é que o Corinthians, como eu falei, vai a campo com Hugo Souza, Mateuzinho, André Ramalho, João Pedro Choca, Hugo, Raniel, José Martínez, André Carrilho, Rodrigo Garro, Memphis Depay e Yuri Alberto no ataque. Comebol Libertadores, que é o grande objetivo do clube, o time que foi campeão em 2012 e tenta buscar aí o seu bicampeonato continental. Para isso, no entanto, terá que passar por 2 fases preliminares antes de chegar à fase de grupos da competição. Caso o time avance aí, vai avançar, né? Não tem como o Coringão perder para esse time aí na Venezuela, cara, não tem como. Então, a gente passando, a gente vai enfrentar aí um time equatoriano, ou é o Nacional, ou o Barcelona, no jogo de ida e volta. Então é isso, velho, deixa o like, inscreva no canal, ative o sininho para não perder nada do Corinthians, nenhuma notícia do Corinthians. Então até o próximo vídeo, valeu, é nóis!